Obrigado. Senador Saldanha. Olha, senhor presidente, elogiando a brilhante manifestação do ilustre advogado, já conhecido de nós pela sua competência, pela sua rica oralidade e, no mesmo sentido, a manifestação do Ministério Público. A questão preexistente nesse caso, esse caso já foi julgado por nós, em relação a um co-réu, esse mesmo caso. E esta mesma corte afastou as alegações que já vinham sendo trazidas à baila e agora com mais detalhamento e suportadas por um parecer do nosso ilustre professor Lênin Streck, e foram afastadas essas considerações. A questão preexistente aí e que suporta todo demais arcabouço de sustentação da defesa se se tratava de um domicílio ou se não se tratava de um domicílio. O argumento que vem sendo utilizado pela defesa que se tratava de domicílio é que havia pessoas morando lá. Você pode ter um bunker com pessoas morando no bunker, certamente para vigiar e para dar um certo ar de familiaridade, né? De residência familiar. Você pode também ter uma casa que serve de bunker, uma residência familiar que serve de bunker. As investigações da Polícia Militar já vinham ocorrendo há algum tempo em paralelo a investigações da Polícia Federal e estas não se comunicaram, que é uma grande falha, né, dos nossos órgãos de repressão ao crime, é exatamente essa falta de comunicação, eles não conseguem ter uma linguagem que se comunique. E eles identificaram a movimentação de vários carros entrando e saindo. E a Polícia Militar prosseguiu nessa atitude, como chamam na linguagem policial, de campana, e até que resolveram, então, proceder à invasão, porque acharam que era um momento crítico oportuno. Eles dizem que o local aparentava estado de reforma, sem imobiliário, desocupado na ocasião. Sítio semi-acabado, na área rural, sem imobiliários, indicando que não era utilizado para moradia. Estava falando da casa principal. O referido sítio não é objeto de proteção constitucional. Bom, a questão do caseiro veio à tona depois, né? E o caseiro que desapareceu, posteriormente ele relata num ato unilateral, foi uma ata notarial, ou seja, é uma declaração unilateral num cartório notarial, em que ele dá a sua versão dos fatos, não sei se orientado ou não, mas depois de ter desaparecido do local. Essa é a questão do caseiro. Aí ele fala em tortura, que nunca foi demonstrado, coisas desse gênero. Foram apreendidos numa cisterna, né, que existia dentro daquele local, seja um bunker com a vigília de uma família, ou seja, um sítio em que também se servia de bunker, e, como ressaltado pelo Ministério Público, as pessoas que são apontadas como proprietários desse material que foi ali encontrado são integrantes da organização criminosa chamada PCC, Primeiro Comando da Capital. Uma organização dessa envergadura que pode ter realmente um local de armazenamento de tão pesada tão pesado municiamento, armas e entorpecentes. Foram apreendidos dentro do local o bunker, que teria uma casa de caseiro vigiando, ou uma casa de caseiro que servia de bunker para a organização,
que a meu sentir não é relevante. Ali dentro foram encontrados, precisaram efetivamente, eles falam que na busca, eu estou resumindo o voto, presidente, porque o voto é longo, eles falam que na busca tinha lá pedras reviradas e precisaram de encontrar realmente um mecanismo hidráulico para levantar a tampa, que a Polícia Militar não dispunha como manusear, então levaram então uma reta escavadeira. Foram encontrados lá no interior dessa dita residência 450 quilos e 100 gramas de cocaína, 8 quilos e 300 gramas de maconha, além de, aí vai, 11 pistolas, 8 carregadores, 8 revólveres, uma garrucha, 2 carabinas, um fuzil, uma espingarda, 8 carregadores, um silenciador, 3 fuzis automáticos AR-15, 2 rifles semiautomáticos marca Roman Cugir, que é de alta precisão, um rifle semiautomático Century Arms, um fuzil semiautomático, uma outra carabina, uma carabina Rossi, uma espingarda calibre 12, uma submetralhadora FMK3 e uma submetralhadora Beretta, além de uma submetralhadora Cobray. Esse é o material que foi encontrado. Eu acho que a simples narrativa, não obstante as considerações muito relevantes da Justiça de Defesa, considerações aqui acadêmicas, doutrinárias e até jurisprudenciais, um material dessa envergadura, seja de entorpecente, 450 quilos de cocaína, uma vastidão de armamento, que pode ocasionar um verdadeiro estrago na sociedade civil, que isso seja um domicílio, né? E a denúncia foi alicerçada em uma busca e apreensão realizada por policiais militares da Rota, com base em denúncia anônima, eles não escondem isso. Eu trago o julgamento, presidente, do RE 603-616 do Supremo Tribunal Federal, submetido à sistemática da repercussão geral. Ele firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio, que fosse domicílio, que eu assim não entendi, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo em período noturno, quando a parada infundada as razões devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Está falando de casa, hein? Sob pena de responsabilidade disciplinar, civil ou penal do agente da autoridade, tal. Eu trago aqui a integralidade do acordo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, relatoria do ministro Gilmar Mendes e julgado pelo Tribunal Pleno, sob a égide dessa repercussão geral. E aí eu faço outras considerações, presidente, que compreende a expressão casa, né, a doutrina, o direito ao indivíduo, ao aconchego do seu lar, falando de um lar, né, o fato de ter criação não tira a concepção de um local especificamente e como destinação principal de armazenamento de drogas e armas de uma organização de altíssima periculosidade. Tribunal de origem, como já ressaltado pelo Ministério Público, eu vou me abster de reproduzir. O Tribunal de origem faz uma análise bastante detalhada e fundamenta o afastamento da proteção constitucional conferida ao domicílio propriamente dito. A casa, o local onde estava, afora a casa do caseiro, né, que guardava uma certa distância, estado de reforma, sem imobiliário, desocupado na ocasião, um sítio semi-acabado em área rural, indicando, quer dizer, de que não seria utilizado para moradia. O referido sítio não é objeto de proteção constitucional. Eu trago jurisprudência nesse sentido também. Então, presidente, por essas considerações e ainda
relembrando o fato de que essa matéria, esse especificamente fato em relação a outro réu, a um corréu, já foi analisado com profundidade por essa corte. E que é claro que teríamos que, inclusive, reavaliar ou revolver o conjunto fático probatório. Então, por conta dessas considerações, presidente, que estão detidamente sopesadas no voto condutor, eu estou encaminhando o voto no sentido de negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. É como eu voto, presidente. Ministro Otávio. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar a doutora Auri, em que sempre atua brilhantemente, cumprimentar também o doutor Paulo, que proferiu uma oração extremamente competente. Eu estou acompanhando o relator, senhor presidente. Estou acompanhando o relator por conta de, no voto dele, ele deixa bem claro que a condição ali, naquele momento, apesar da forte argumentação da defesa, não se tratava de uma residência, de um lar, aquele sentido de lar que é trazido como aquela proteção que é trazida para aquele lar onde convive família, pessoas, pode ter a família, podia estar a família do caseiro, podia ter animais, indiscutivelmente, mas a situação que foi encontrada descaracteriza como lar. Então, estou acompanhando o relator, senhor presidente. Ministro Og Fernandes. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Ministro Rogério Schetti. Senhor presidente, eu também acompanho o ministro relator, lembrando que, como já foi dito no julgamento anterior, que as circunstâncias fáticas não permitem concluir na linha do que sustenta a defesa. Casa não significa tão somente uma construção, uma residência, uma mansão, uma palhoça, um barraco. Casa é um local onde pessoas se abrigam na sua intimidade, no seu repouso diário, para a sua convivência, né? E quando o nosso Constituinte, seguindo uma tradição já antiga, que remonta pelo menos ao século XVII, né? Quando na Inglaterra se dizia que a casa é a fortaleza do indivíduo, que nela não pode entrar nenhum rei, é o castelo onde cada cidadão tem o seu momento de intimidade. Desde essa tradição, o que se protege realmente é esse sentido, né? E não o de um local onde adrede se homiciam pessoas ou se escondem objetos de alto poder destruidor, como submetralhadoras, fuzis, além de drogas em local estrategicamente colocado, realmente numa modalidade de um bunker, né? Nós tivemos muitos casos já no direito, na história recente do país, de pessoas, por exemplo, vítimas de sequestro, que estavam mantidas em cativeiros em uma casa, né, habitada por seus sequestradores. Tivemos também o caso famoso do roubo do Banco Central, em Fortaleza, em que havia uma casa onde pessoas ali residiam, né, mas, evidentemente, que não é esse o sentido que se deve dar à proteção constitucional. As liberdades públicas não servem, como dito pela doutrina, como escudos para práticas ilícitas. Portanto, não vejo sinais de que, na hipótese concreta, efetivamente havia um asilo inviolável do indivíduo a ser protegido. Nesse sentido, eu acompanho o eminente relator, cumprimentando o doutor Auri, doutor José Adonis, pelas suas sustentações. A turma, então, por unanimidade, negou o provimento ao recurso. Muito obrigado, uma boa tarde, bom trabalho. Ministro Saldanha,